para mim estar aqui convosco. Muito obrigado pelo vosso generoso convite. Negativo em ciência. E depois o exemplo do negativo em ciência será o anti-atomismo. Bem, em ciência, como em qualquer outro ramo do conhecimento, há sempre positivo e negativo. Quer dizer, há sempre uma dialética. E é na resolução dessa dialética que se faz, digamos, o caminho. A história da ciência mostra como a resolução de discussões se fez de maneira diferente, com resultados diferentes, com enfim, tempos muito diferentes de resolução das questões, ou tempos, por vezes, tão grandes que ainda permanecem, questões que ainda não estão resolvidas. Mas, se nós podemos dizer que é algo que caracteriza a evolução da ciência, é precisamente a existência de discussão permanente. Uma ideia só é verdadeiramente inovadora, e a ciência trata de novas ideias sobre o mundo, se ela for contrariada. E quanto mais inovadora é, mais contrariada é. É natural que seja assim, e a ciência alimenta-se disso. É, digamos, a própria chama viva da ciência, é esse processo entre, podemos chamar, uma tese e uma antitese. O caso do atomismo e do antiatomismo acho que pode ser dado como um bom exemplo, para não falar em abstrato, de como as ideias apareceram, como as ideias antes de serem científicas foram pré-científicas, e como depois da discussão, da polémica, acabou por se chegar a um resultado, que é o resultado que temos hoje, neste caso sobre a ciência dos átomos. É uma polémica que podemos dizer encerrada, de certo modo. Portanto, há algumas polémicas em ciência que podem ser consideradas encerradas, não é o caso de todas. Por exemplo, o antideterminismo das razões, porque eu não pego nela, é que não está encerrada, não é? Portanto, não ia eu aqui ser temerário ao ponto de me atrever o antiatomismo pode ser considerado que é algo que está mais, enfim, sobre o qual podemos ter mais segurança nas afirmações que fazemos. Portanto, eu sou otimista e todos nós somos otimistas. Não há lugar hoje para o anti-atomismo, é isso que eu quero dizer. Hoje somos todos anti-atomistas. O que é o atomismo? O atomismo é a teoria que defende que todo o mundo é feito de átomos e espaço vazio. Átomos que vogam no espaço vazio. Não é uma ideia nada óbvia. Quer dizer, se eu pegar num pouco de qualquer substância, como por exemplo a água, eu posso perguntar se posso fazer uma quantidade, se posso num outro copo deitar uma quantidade ainda mais pequena de água, ainda mais pequena de água, ainda mais pequena de água, e perguntar qual é a gota mais pequena, se é que existe, de água. Esta questão foi colocada pelos antigos gregos, já pelos pré-socráticos. Qualquer substância, vamos imaginar, partimos ao meio, partimos ao meio, partimos ao meio, partimos ao meio. Este processo é infinito ou tem um fim? Por outras palavras, a natureza é corpuscular ou é contínua? Com certeza que no tempo dos gregos a pergunta já em si é científica. Formular questões é o início da ciência. Mas os gregos não podiam ter um método científico para resolver esta questão. Não tinham ainda um método científico. Por isso, podemos falar, enfim, de hipótese atómica, mas hipótese atómica, nessa altura, a palavra átomo vem do grego, sabem, significa indivisível, portanto seria as tais partículas últimas, que apareceu na Grécia de um modo muito interessante. Os autores são conhecidos, Leucipo, Demócrito, Epicuro. Apareceu de um modo muito interessante como um devaneio poético, de algum modo. Aliás, a distinção entre ciência e poesia não era nítida na altura. Por exemplo, Demócrito, de Abdera, o grande filósofo grego, a quem alguns chamam
o filósofo que ri. Ele talvez estivesse a rir porque estava a dizer algo que, de facto, não fez muito caminho na época. A hipótese atómica no tempo dos gregos foi uma hipótese que não foi de maneira nenhuma aprovada. Não reuniu consenso. E não reuniu consenso porque Aristóteles, o nome maior que deixou a escola, a rejeitou. E, portanto, para Aristóteles, digamos, a natureza seria contínua, não haveria lugar para... Mas o Demócritos escreveu isto. Não podemos dizer se é poesia ou se é ciência. Todo o mundo é feito de átomos num espaço vazio. E não há nada que esteja, digamos, tão certo como isto. Um grande físico contemporâneo, já faleceu, Richard Feynman, disse que se por alguma catástrofe a humanidade tivesse a terminar e tivéssemos muito preciso e quiséssemos condensar o essencial do nosso conhecimento sobre o mundo num telefonema, num tweet, num SMS, numa mensagem, uma civilização extraterrestre para que ficasse registada como aquilo que sabemos do mundo, ele diria, uma frase muito curta: todo o mundo é feito de átomos no espaço vazio. Portanto, dito isto, está dita toda a ciência, se me disserem para dizer. Dito isto, está dito toda a ciência. Ora bem, não foi, no tempo eles, foi um pressentimento desses filósofos gregos, e foi um pressentimento, intuição, se quisermos, sem poder ser comprovada. A hipótese atómica vai fazer um caminho, vamos dizer, estar exilada do pensamento dominante, e a história é curiosa. Por exemplo, no século I, há um poeta latino, título Lucrécio Caro, que escreve um poema de Rerum Natura. Eu tenho um blog com esse título, sobre a natureza das coisas, em que transmite precisamente a ideia atomista. Em todas as ideias, certo? Mas é um poema, como sabem, Epicuro está relacionado com o hedonismo. E era um poema que, logo de início, dedicado a Vênus, logo no início. Com passagens muito sensuais. E não era, digamos, uma boa recomendação para o atomismo aparecer encomendado a Vênus. E, portanto, o atomismo teve desde logo este mau cartão de visita, quer dizer, estava associado a uma visão do mundo que era uma visão dos prazeres. O mundo é como é, as partículas andam cada uma, viva a tua vida, que as partículas vivem a dela. O Tito Lucrécio escreveu um poema notável, que ainda há edições, incluindo uma recente, em Portugal. Esse poema permaneceu ignorado também. O poema foi redescoberto em 1417, o manuscrito, e há quem diga que é uma espécie, foi um acaso a descoberta daquilo, mas foi num convento, mas há quem diga que é, de algum modo, o pronúncio da fim da Idade Média. A descoberta daquele poema que ia recitar ideias, entre outras ideias atomistas, é o início, digamos, de uma nova era. Iria colidir, naturalmente, com a ideia aristotélico-tomista. O São Tomás de Aquino tinha cristianizado todo o sistema aristotélico de uma maneira extraordinária. Tão extraordinária que dura. Tão extraordinária que dura. O que aconteceu é que logo no século XVII, que é o tempo da Revolução Científica, o tempo de Galileu, Descartes, logo a seguir Newton, essas ideias iam começar a se ingrar. O Galileu, embora timidamente, defende num livro chamado O Ensaiador ideias atomistas. O Descartes também. O Descartes, enfim, embora ele, sabendo do caso de Galileu, tivesse algum cuidado na escrita, por exemplo, o Tratado do Mundo e da Luz, 1644, já é posterior ao caso de Galileu, e ele, de algum modo, autocensurou-se. Mas ele já diz, por exemplo, que o mundo é feito de corpúsculos. Mas talvez a figura maior dessa época, um amigo de Galileu, de resto, que é responsável pela recuperação do atomismo grego, é um francês, o padre Pierre, o padre católico, Pierre Gassendi. Ele escreveu um livro em 1649, mais ou menos na altura do livro do Descartes, o Tratado do Mundo e da Luz,
E esse livro é, no fundo, uma defesa das ideias de Epicuro, mas agora completamente despida daquilo que poderia entrar em colisão com os dogmas principais da fé. É um trabalho também muito bem feito. Portanto, ele tira aquilo que é tudo espúrio em Epicuro e diz: e estão os átomos. Tudo bem, tudo bem. Tira-se o que é relevante, mas os átomos fiquemos com eles. De facto, Gassendi é, digamos, o primeiro atomista moderno que sustenta filosoficamente. Ora bem, esta ideia não podia deixar de causar problemas. Há até quem diga, os historiadores de ciência discutem isso, que o Galileu, que uma das questões que mais levou à incriminação do Galileu pela Inquisição, que não terá sido tanto a sua defesa das ideias de Copérnico sobre a posição do Sol e da Terra, mas teria sido mais a sua simpatia pelas ideias do Gassendi, que causa problemas, por exemplo, a questão da Eucaristia, que foi muito debatida na altura, como é que há uma transubstanciação de algo que é constituído por átomos e não apenas há um milagre, mas há também um milagre, uma infinitude de milagres, porque cada uma das partículas teria de se metamorfosear num conjunto de muitas outras partículas do corpo de Cristo. E isso, de facto, há problemas que eram discutidos na época e que teriam causado problemas se por acaso o Galileu aceitasse, digamos, a doutrina do Gassendi, que, curiosamente, como vê, era um padre católico. E não era jesuíta. Aliás, ele teve problemas com os jesuítas, porque os jesuítas ocuparam Aix-en-Provence, onde ele estava, e ele teve de mudar de sítio. Ora bem, avançando rapidamente, acho que nos interessa, até porque este dicionário dos Antis, José Eduardo Franco, tem coordenado, e que vai ser uma obra, do meu ponto de vista, extraordinária, e orgulho de contribuir para isso. Interessa agora a recepção em Portugal. Como é que o antiatomismo, o atomismo, são registados em Portugal? Eu estive a tentar fazer uma investigação sobre isso, não sendo, digamos, um estudante de ciência muito especializado no assunto, mas escrevi um artigo sobre o antiatomismo nesse dicionário que vai ver a luz do dia, e o primeiro autor nacional que eu encontro a defender o atomismo foi um filósofo judeu imigrado, Isaac Cardoso, que esteve primeiro em Espanha e depois na Itália, e que conhecia as ideias de Gassendi e de Descartes. Escreveu um livro em 1663 em que falava da existência dos átomos, embora a existência dos átomos que ele falava era uma existência sustentada pelo uso apenas da razão. Na altura, não se falava tanto em experiência, para poder, aliás, seria impossível fazer a experimentação que pudesse comprovar os átomos. As ideias atomistas de Isaac Cardoso circularam em Espanha e Itália, e toda a gente percebe porque é que o judeu português estava lá fora, nesta altura, foi do século XVII. Circularam por Espanha e Itália, aparentemente sem receber grande oposição da Inquisição. Até porque, enfim, havia Inquisição, com certeza, em Espanha e Itália, mas não incomodaram muito. As ideias dele praticamente não chegaram a Portugal. Era um estrangeirado que não conseguiu, ao contrário de outros, comunicar algo relevante para, digamos, a discussão cultural em Portugal. Quando é que chega, então, enfim, final do século XVI e século XVII, sabem que estamos num tempo dominado pelo ensino jesuítico, pelo curso de Esconibricense, quando é que chegam, então, as ideias atomistas, em particular, veiculadas pelo Gassendi e pelo Descartes? A primeira pessoa em Portugal a citar, de algum modo, Descartes é o jesuíta Soares Lusitano. Portanto, Soares Lusitano não é Mário Soares, que em 1651, no seu curso filosófico, portanto, a meio do século XVII, no tempo do padre António Vieira, aliás, o padre António Vieira não se cita, quer dizer, é conhecedor do Descartes, e é curioso, eu até me atrevi a formular essa hipótese, que ele, algumas ideias de Descartes, embora não lhe atribuindo o nome, não pondo lá o nome, ele veicula com certeza através de metáforas. O seu intuito não era científico.
O Soares, tanto sobre a questão da verdade, que aqui já foi abordado, dizia uma frase notável: agrada-me as coisas verdadeiras porque verdadeiras, desagrada-me as falsas porque falsas, pois não me arrasta a beleza da novidade, ou o peso da antiguidade, mas a verdade das coisas. Naquele tempo distante, a verdade tinha estatuto. Hoje em dia, já, enfim, o estatuto foi se deteriorando e é uma palavra elevatória e aparentemente não nos queremos elevar. Um jesuíta que se seguiu e que mais avançou, o Zitano cita o Descartes, mas não propriamente trata a questão do atomismo, mas quem mais avançou na defesa do atomismo, embora a defesa que fizesse foi uma defesa, vamos lá ver, ele apresenta a tese, mas também apresenta a visão aristotélica, é um daqueles filósofos que nós podemos chamar ecléticos, está aqui, eu não estou a tomar posição, estou-vos aqui a oferecer o que dizem os autores. Foi um jesuíta nascido dos Açores, António Cordeiro, foi professor no Colégio das Artes em Coimbra, escreveu um curso filosófico ao conibricense, não confundir com os conibricenses, que tinham sido escritos a várias mãos, 50 anos antes, ou muito tempo antes, não é 50, muito tempo antes. Este curso é de 1714, portanto já no início do século XVIII, e portanto, no tempo do rei Dom João V, no tempo em que estava a começar a Biblioteca Joanina, e pode ser considerado, de facto, o primeiro autor a tratar entre nós o atomismo moderno. Portanto, os jesuítas, entre outras coisas, são os pioneiros do atomismo em Portugal. E pode ser, como é que é possível, dentro de um colégio jesuíta, quando o ensino estaria estagnado, diria mais tarde o Marquês de Pombal no seu compêndio histórico? Bem, é que as coisas, o antijesuitismo é o que é, mas o jesuitismo não é propriamente a imagem que ele faz o antijesuitismo. Aliás, como qualquer antigo. Os jesuítas, embora, enfim, o ensino de António Cordeiro não fosse o ensino que acabou por falecer, mas ele não era o único que, aliás, alguns dos livros estavam lá. Os livros do Gassendi, do Descartes, alguns dos livros estavam lá. Portanto, não era o único que oferecia as ideias em conjunto com as outras. Nunca fez a defesa, muito menos uma defesa exacerbada daquelas ideias atomistas. Mas, por exemplo, no caso da luz, que estamos no ano internacional da luz, Cordeiro diz claramente que a luz tomada física e entativamente não é mais do que pequeníssimas partículas de fogo lançadas do próprio fogo ou do sol ou de um astro aceso. Quer dizer, a luz... Ele já sabia dos fotões, muito antes do Einstein. Quer dizer, a luz é um partículas de fogo, aliás, de fogo. Bem, no século, eu avanço agora rapidamente, isto não podia ficar sem um registro superior, não é? E foi demonstrado publicamente e foi retirado até, obrigado a retratar-se, e foi afastado do ensino em Coimbra, António Cordeiro. Era uma época difícil por várias razões, não que alguns jesuítas não tentassem que o curso fosse atualizado, mas, de algum modo, o próprio rei, a certa altura, mandou dizer, e consultaria aos seus conselheiros, que mantivessem o curso como estava. É famoso o edital que foi fixado na porta do Colégio das Artes em 1746 pelo próprio reitor, ou assinado pelo próprio reitor, que proibia quaisquer conclusões opostas ao sistema de Aristóteles. E que, em particular, opiniões novas, pouco recebidas e inúteis, cá está a inutilidade, pouco recebidas e inúteis para o estudo das ciências maiores, com maiúsculas, ciências e maiores, como são, que seria a filologia, como são as de Renato Descartes, de Gassendi, Newton e outros. Portanto, e tinha, não era só o reitor, havia jesuítas, com certeza, que foram declaradamente antiatomistas. Um deles foi professor no Colégio de Lisboa, Santo Antão, o jesuíta Silvestre Aranha, que foi um proeminente atacante do atomismo, dizendo que se estava a subverter a ordem natural das coisas ao separar a filosofia da teologia. E é isto que estamos a assistir naquela altura. É uma separação da filosofia, a filosofia natural, da teologia. Não é uma coisa que se possa fazer de um modo assim fácil, nem imediato. Por outras palavras, atomismo e antiatomismo tem esta questão epistemológica da definição do que é cada ciência e qual é o método de cada uma e qual é o estatuto de cada uma. Essa é a questão.
Na mesma altura, nos oratorianos, na Casa das Cidades em Lisboa, eram mais ecléticos que os outros. Eram mais ecléticos que os jesuítas. E o padre João Batista introduziu, de algum modo oficialmente, a orientação gassendista em 1736. E o nome maior do iluminismo católico, dos oratorianos, foi o padre Teodoro de Almeida, que escreveu a sua notável Recreação Filosófica, que é uma espécie de física divertida da época. Recreação Filosófica foi aí que eu fui buscar o nome de Física Divertida, que em um livro que teve um grande difusão na época, não só em Portugal, como no mundo da hispânica, até do outro lado da América. Ele defendia, de algum modo, o atomismo, por exemplo, num dos volumes, a meio do século XVIII, ainda antes do terremoto que havia de cair sobre os jesuítas. Mas estes eram os arturianos que de início pensavam, saindo dos jesuítas ficamos nós, mas perceberam logo que saindo dos jesuítas havia outros que sairiam a seguir. E ele escreveu sobre a mistura de farinha com água para fazer o pão, coisas diferentes, e depois nós não comemos a farinha e a água, mas tudo misturado dá o pão, uma reação química. Diz, nesta diligência, diz ele, só se dá aquelas partículas de diversidade se unirem e meterem umas pelas outras. O que ele está a dizer é só química. Isto de fazer pão é só química, as partículas. E como é que ele podia afirmar isso se não tinha qualquer... A química moderna estava longe de emergir. Isto é num tempo que ela Lavoisier. As partículas... dá-se àquelas partículas a diversidade de se unirem e meterem umas pelas outras. E é isso que é uma reação química, as partículas meterem umas pelas outras. Enfim, sabemos da polémica do Luís António Vernet, etc. Um jesuíta que foi indiscutivelmente moderno foi Inácio Monteiro. E eu, enfim, deixo para o fim uma citação maior de Inácio Monteiro, que escreveu em 1766, estão a ver pela data que já tinha estado exilado, 1766, já estava em Ferrara, na Itália, onde curiosamente tinha estado muitos anos antes um judeu, napolitano, nacioneiro. Escreveu ele esta citação um bocadinho maior, mas vale a pena dar a palavra ao Inácio Monteiro, até para defender, digamos, numa época em que o antijesuitismo era uma questão de Estado, o que é que dizia um jesuíta que tinha sido obrigado a sair. Dizia ele: desejava por conseguinte ter o espírito bem isento a respeito de Aristóteles. Havia muitas coisas que não me satisfaziam. Passei de um grego para outro grego, de Aristóteles para Epicuro, através da tradução latina de Gassendi, por sinal bem corrigida e reformada. Depois deixei Epicuro e o sistema dos atomistas, com o qual não concordava em muitos pontos, e apliquei-me ao novo mundo cartesiano, à nova filosofia. Depois de ter lido Descartes, notei que havia resvalado para o campo imenso das hipóteses, e dei com uma filosofia na qual tudo é apresentado engenhosamente, muitas coisas são verdadeiras e muitas também claramente falsas. Ao ler com atenção e ao discorrer pela teoria cartesiana do mundo e da primeira construção de tão grandiosa obra, segundo as ideias desse autor, pensava ler coisa bem diferente de uma elegantíssima fábula ou de um poeta a filosofar. Mandei, portanto, passear Descartes, Gassendi, Epicuro e Aristóteles, pelo menos por algum tempo, e peguei no Newton. Isto mostra o que é a demanda intelectual. Esta demanda do Inácio Monteiro é a demanda da humanidade, é a demanda de todos nós. Ele condensou aqui em pouco tempo uma procura grande. Para terminar, quando é que ganhou o atomismo? O atomismo passou de ser hipótese a tese só no início do século XX. Com certeza, os defensores do atomismo que sempre existiram tinham o nome de energeticistas no final do século XIX. Um deles é conhecido, o pai de algum modo do neopositivismo, Ernst Mach, e outro era o Ostwald, depois simpatizante da chamada física alemã, que tinha o qualificativo de alemã, mas acho que não era bem física. Aliás, o Ostwald era mais químico do que físico. E, portanto, no final do século XIX houve um confronto, e um confronto brutal, entre os atomistas e os inertistas. Tudo apontava para o atomismo, a química apontava tudo para o atomismo, e faltava à física fornecer provas. E o Ostwald ainda viu as provas, e o Ostwald recuou perante as provas. Parece que o Mach não teve tempo de ver as provas. Mas o Ostwald recuou, honra que seja, era um cientista. O Ostwald viu as provas. Que provas eram estas? Que provas eram? Em Portugal também se discutia, na altura, por exemplo, no início do século XX, o Leonardo Coimbra, no criacionismo, simpatizava com
filósofo francês, Joanne, e ele dizia, ele contrariava os geneticistas, ele simpatizava com os geneticistas que fugiam ao mecanismo causista. O causismo são os átomos e o mecanismo é o determinismo dos átomos. Ora bem, então, quem é que decide isto? É uma pequena história de ciência que mostra como, por vezes, ciências estão absolutamente juntas em campos distintos e depois juntam-se e há, por assim chamar, uma revelação, uma epifania. O que é que aconteceu? A meio do século XIX, há um escocês, Robert Brown, que era botânico e que estava a ver partículas de pólen com um microscópio. Não estava a estar a hipótese atómica. Estava a ver pólen. E o que ele reparou é que no seu microscópio as partículas de pólen deslocavam-se vivamente. A primeira ideia foi que elas têm vida própria. Vendo mais cuidadamente, não podiam partículas de pólen ter vida própria. Das flores, não podiam ter vida própria. Não tinham estrutura suficiente para poder ter vida própria. E começou-se a estudar aquele movimento. Era um movimento que concluiu-se absolutamente desordenado. Nós chamamos hoje o movimento browniano, do nome do Brown, ou movimento aleatório. É um movimento. Qual era a origem desse movimento? E quem estudou isso foi Einstein. A sua tese de doutoramento em 1905 é sobre o movimento aleatório, é sobre o movimento browniano. Fez uma tese muito curta, já agora de 15 páginas, e corre a história, que eu não posso dizer que é absolutamente verídica, que alguém lhe disse que a tese está muito pequena, e ele concordou e acrescentou uma palavra. O Einstein faz uma tese sobre o movimento browniano em que conclui qual é o tamanho e acerta numa molécula de açúcar. E qual é, digamos, a característica desse movimento browniano? O que é que estava a causar aquela desordem do pólen? São as moléculas de água que, no seu movimento incessante, estão a empurrar o pólen. Nós não as vemos, as moléculas de água são invisíveis, mas vemos o efeito delas, que é um exemplo de aleatoriedade, vemos isso. E isso depois, enfim, a partir do Einstein, de um outro que lhe sucedeu, um francês, Jean Perrin, ele escreveu Les Atomes, os dois foram prémios Nobel da Física. A partir daí o atomismo tinha triunfado. Niels Bohr havia de perceber que, afinal, antes dele Rutherford, que o átomo não era divisível. E depois isso demorou, na altura demorou pouco, ao fim de 6, 7 anos já estava em Portugal. Foi um italiano a ensinar-nos filosofia técnica, o primeiro a introduzir as ideias de Bohr em Portugal. E, portanto, chegamos à atualidade. O atomismo está encerrado, ou antes, o antiatomismo está encerrado, ninguém se declara aí antiatomista, mas não há, que eu saiba, um antiatomismo, mas há questões ainda que têm uma longa história e que têm ainda história por fazer. Há ainda uma história do futuro, como diria o padre António Vieira. E o determinismo é uma delas, e eu prudentemente não peguei nela, porque há questões em que há razão ainda para haver o confronto entre os defensores das teses e os defensores das antiteses, e ainda bem que assim é, porque só assim é que temos futuro na ciência. O Max Planck, um dos autores da física quântica, o primeiro autor da física quântica, tem uma frase notável que diz que, sobre a questão da polémica, a propósito de qualquer ideia nova, ele teve uma ideia nova relutantemente, ele não queria ter aquela ideia nova, mas apareceu-lhe, era um quântico relutante. E o que é que ele disse? Que as novas ideias não triunfam por se convencer os adversários. As novas ideias triunfam porque os adversários morrem e as novas gerações têm de aprender as novas ideias. Muito obrigado pela vossa atenção.